Não pode falar nada, pode? Mas para mim é uma alegria. Não precisa disso aqui, né? Ou precisa? Vamos tentar aqui. Precisa. Ah, vai precisar aqui? O outro tá... vai gravar. Não, mas dá para vocês me ouvirem, não dá legal? Então. Não, mas está gravando no outro. Tá bom assim? É até melhor. Vamos ver se minha voz chega. Vou deixar sem o microfone. Amados, para mim é uma alegria estar junto com o pastor Nelson. Como ele falou, alguns anos atrás, foi em 2015, não, 2019, começou o encontro. Acho que foi 2020, alguma coisa assim. Foi depois da pandemia, 2021, se não me engano, que nós começamos a ter mais contato. E eu fiz contato com ele com relação ao encontro, porque eu já conheço o encontro desde 2000. Eu tive numa igreja, eu participei de uma igreja, eu saí um período da Nova Vida e participei de uma igreja que trabalhava com com o encontro com Deus. E a minha experiência no encontro, mesmo sendo professor de seminário, mesmo já tendo uma certa bagagem na vida cristã, foi muito impactante. Então, eu sempre tive o desejo de desenvolver o encontro, mas sempre encontrei muita resistência. E aí, com essa abertura, eu fiz contato, comecei a saber sobre palestras, sobre as ministrações, porque eu não entrego o povo para fazer encontro. Eu tenho vários lá perto, em Friburgo, em Bom Jardim. Só que eu prefiro conhecer primeiro o trabalho. Então, no primeiro eu fui junto, já sabendo de mais ou menos o que aconteceria. Participei como auxiliar, né, já trabalhando e participando. Mas foi uma experiência muito boa. Alguns irmãos aqui estavam lá. Foram momentos muito, muito edificantes. Houve um mover muito grande na igreja. Nós já passamos hoje em torno de, talvez em 70%, 80% da igreja já passou pelo encontro hoje. Eu sou pastor da Igreja Nova Vida de Bom Jardim há 10 anos. E há 3 anos, mais ou menos, sequencialmente, nós estamos participando do encontro, apoiando, dando grupo de apoio e fazendo o encontro já há 3 anos. E graças a Deus a gente vê o fruto, vê o resultado. E para mim, quando eu fui convidado a vir aqui para estar celebrando junto com os irmãos mais um ano, mais um ano lá, e aqui o primeiro ano de existência, para mim é uma alegria muito grande. Eu já tive o prazer de participar de alguns trabalhos, iniciar alguns trabalhos na região lá. Não é fácil, é difícil, e depende de um suporte, não só espiritual, individualizado do pastor, mas depende de um conjunto. Cada um de vocês fazem parte dessa história, cada um de vocês vão fazer parte desse movimento, porque o Espírito Santo não usa só a liderança, usa cada um de nós. O Espírito de Deus está sobre nós. E eu bato muito numa tecla que o principal motivo da igreja hoje não prosperar, em muitos momentos, a igreja não florescer, uma pessoa, uma mulher, ela só não engravida se ela estiver doente ou ela é infértil. E em 2 casos existe espiritualmente e fisicamente um Deus todo-poderoso que pode fazer voltar a germinar o ventre materno. E espiritualmente falando, eu creio numa igreja que ela gera filhos na fé. Uma igreja que gera filhos através do testemunho, mais do que qualquer coisa. Porque não adianta você falar de um evangelho, pregar uma teologicamente bem, ser uma palavra poderosa, mas o seu testemunho é nulo. Pessoas vão ser impactadas, mas em determinado momento, quando ela conhecer quem é você, ela não vai para aquela igreja. Ela vai para outra. A igreja de fulano
Eu gostava muito dele, mas depois que eu andei do lado dele, eu vi quem é. Não dá. Vou procurar outro. E isso infelizmente, é um mal de muitos irmãos, que acredita que se a igreja chegar, dar dízimo, oferta, ser presente, cantar louvores, ser um crente participante, e não percebe, já não percebe mais, que é estéril. E é dentro dessa realidade que eu queria convidar os irmãos a abrir em Lucas 24. Nós estamos chegando no meio do ano. Para quem não percebeu, o 5º mês do ano já está indo embora. O meio do ano chegou. E tudo aquilo que você falou no início do ano, na virada do ano, culto de virada, as suas promessas. Vou me dedicar mais a isso, vou fazer aquilo, vou investir. Até onde o seu foco foi preciso e você continua fazendo? Ou você não deu nem o primeiro passo ainda? Quem tem sido você nessa história? Isso é uma realidade que não falo para hoje. Nos tempos de Jesus também era muito semelhante. No período bíblico, não era diferente dos dias de hoje. E quem não investe a sua fé em Cristo, tende a ter a fé em outra coisa. Lucas 24 fala o seguinte: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo. Versículo 3. Mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado, ressuscite no 3º dia. Então, elas se lembraram das palavras de Jesus e voltando do túmulo, anunciaram a todos estas coisas, aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Mas para eles, tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditavam no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente lençóis de linho e nada mais. Retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Versículo 13. Naquele mesmo dia, vou pedir para você gravar isso aí. Então repita comigo. Naquele mesmo dia. Talvez você já leu esse texto e não percebeu isso. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Não somos dignos de nada, mas a tua graça nos alcançou. A sua misericórdia nos sustenta e por isso estamos aqui nessa manhã, Pai. Eu peço em nome de Jesus, fala conosco. Fala de uma maneira clara para que possamos sair daqui com a boa semente no nosso coração e para que possamos produzir o devido fruto necessário para que nós sejamos nessa terra frutíferos, para que nós possamos ser nessa terra os divulgadores das boas novas em Cristo Jesus, Pai. Tira todo o impedimento, cansaço, desânimo, tudo aquilo que não vem da parte do Senhor, tira do nosso meio e que possamos estar totalmente atentos e sensíveis à tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto, acredito que todo mundo talvez já leu, releu,
Esse texto é muito interessante, que ele é a base da nossa fé cristã. Foi os primeiros testemunhos que Jesus levantou dos mortos. Que Jesus não estava ali. Foram as primeiras palavras das boas novas. Porque a confirmação de 3 anos de ministério de Jesus, para se cumprir toda aquela palavra de amor, de esperança, de vida eterna, teria que ser cumprida através do primeiro a ser ressurreto, que era ele. O primeiro a cumprir tudo aquilo que ele pregou e ressuscitar. Sem ressurreição, o cristianismo não tinha valor. Ia ser uma boa filosofia, uma boa religião, mas não traria esperança nenhuma para quem sabe que a coisa mais certa da vida é a morte. Então, a maior esperança do cristão na vida não é as bem-aventuranças terrenas, mas é a bem-aventurança de um dia que todos nós vamos nos encontrar com ele, porque a coisa mais certa da vida é a morte. Todo aquele que nasce vai passar pela morte um dia. E esse texto aqui, eu ressaltei no mesmo dia, que fala no versículo 13, naquele mesmo dia, onde o testemunho começou a ser propagado, aonde pessoas duvidaram. Pedro, vou lá correndo, foi lá e viu, não tinha nada. E aquilo foi o suficiente para ele ser quem era Pedro. Outros foram atrás também. Muitos viram o túmulo, outros divulgaram aqui. Sabe o que os discípulos estão falando? Que o túmulo está vazio, que ele ressuscitou. E de uma maneira sobrenatural, porque não tinha como o túmulo estar do jeito que está. Os guardas que estavam lá, a pedra que foi removida não foi rolada. Então tudo indicava algo sobrenatural. Então eles se fortaleceram na fé ao verem essa palavra de esperança. Não só alguns viram, mas outros ouviram. Guarda o que eu estou te falando. Mas naquele mesmo dia, esses dois ouviram a mesma coisa. Mas naquele mesmo dia, eles estavam voltando para sua casa, saindo de Jerusalém, desistindo do sonho, abandonando tudo aquilo, mesmo sabendo de tudo que aconteceu, abandonando todas as esperanças. Eles investiram um tempo seguindo a Cristo e agora estavam falando, não tem mais jeito. Eu não acredito. Ah, mas falaram que o túmulo estava... Não acredito. E como há pessoas hoje que estão vivendo exatamente isso, que no momento da crise busca voltar para casa, sair de Jerusalém, abandonar a igreja, abandonar tudo aquilo que pregou, falou, viveu, mas pela tamanha perda ou impacto, busca a segurança do seu lar de novo ou do mundo. Volta para o Egito. Tanto no Egito aqui, não está falando de Egito, estou falando de uma maneira de expressão. Quantos de nós, quando encaramos uma perda muito grande, em vez de nós nos voltarmos e pararmos e esperarmos os sinais, Senhor, o que o Senhor quer para mim? Porque quem foca, eu vou daqui para o Rio de Janeiro, eu já tenho o itinerário na cabeça. Mas se eu ficar olhando para o lado, pegou o engarrafamento, não, mas eu acho que eu vou por aqui, eu vou cortar para cá, vou cortar para lá, vou tentar sair do engarrafamento. Mas qual foi o foco principal para ir para o Rio de Janeiro? Por que você perdeu o foco? Talvez Deus deu algumas promessas nesse primeiro ano de igreja. Talvez algumas coisas Deus já falou ao teu coração. Mas quais as que você continua perseverando e quais aquelas que você já largou na beira do caminho? Que você já pensou, ou talvez hoje, está pensando até em voltar atrás. Poxa, eu tinha tanta esperança com Maria Paula, eu tinha tanta motivação, mas hoje... Talvez esteja em casa, nem veio hoje. É a oportunidade de você falar com esse, ser usado pelo Espírito Santo para trazer esse de volta. Mas entenda, não é incomum isso acontecer.
E a pergunta nessa manhã é: com quem você se identifica? Você é aquele que corre para o túmulo para ver? Não, quero ver. Eu quero correr aos pés do Senhor se for necessário. Eu quero me aprofundar mais ainda, eu quero ver, eu quero tocar. Ou você quer, não, já investi o suficiente, eu vou voltar atrás. Eu já me desgastei demais. Eu já me esgotei, eu estou esgotado, eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe. A minha fonte de fé, eu pedia sempre a minha mãe para estar orando por mim, o meu pai hoje não está mais aqui. Aí minha fé foi junto. Por que meu pai me tirou, minha mãe me tirou? Desculpe, meu Deus tirou a minha mãe, tirou meu pai. Por quê? Tem pessoas que têm a sua fé pautada simplesmente num familiar e não entende que tudo debaixo da terra tem o seu tempo. Você não é obra do acaso. Deus tem um chamado específico para você. E aonde você pisa a planta dos seus pés, talvez nunca os seus pais vão pisar, mas eles prepararam o terreno para você estar pisando. Entende? Abraão teve uma promessa, você vai ver uma multidão de filhos. E ele com seus olhos da fé viu, porque com seus olhos físicos ele não viu. E por isso ele foi um derrotado? Não, de maneira nenhuma. Ele pertence à galeria dos heróis da fé. Mas Deus, a promessa de Deus, não era só para Abraão, é para a sua descendência. A promessa que Deus tem para a tua vida no momento que você assume o papel de servi-lo, não é só para você, é para a sua descendência. Você, como discípulo, quando assumiu o papel de seguir a Cristo, como esses homens, e como todos os outros que seguiram a Cristo, era uma promessa para a sua descendência. Mas eles não entenderam isso. Eles não conseguiram enxergar dessa maneira e a primeira atitude deles, sair de Jerusalém, vou voltar para chorar as mágoas junto com os meus. A promessa acabou. Já passou o 3º dia. Já tinham preparado as malas, já estava embarcando, aí chega uma mulher aqui, ó. Eu vi um negócio lá, eu vi um anjo. Eu estou com tudo arrumado, eu vou embora. Entende? Os sinais estão à sua vista. Se você está passando uma luta na tua vida, os sinais estão claro, assim, muito claro. Mas muitas vezes nós fechamos os nossos olhos, porque a nossa decisão é outra. O nosso coração é tendencioso para outro lado, não para com fé. Pisar firme, não, vou ficar aqui. A promessa foi aqui, ficar em Jerusalém. Eu vou aguardar. Entende? Amém? Amém. Versículo 14. Iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Olha que coisa tremenda. Enquanto eles estavam lá choramingando, talvez murmurando, poxa, gastei tanto tempo, sofri tanto, comi mal, tive que esperar a multiplicação do pão, a fila do pão, né? Luta, dificuldade, e acabou. E ele tão focado, e naquela época não tinha celular, se fosse hoje, estava um no celular, outro no outro, andando e assim, ó. Estava nem preocupado com ninguém, mas não tinha celular, tinha que falar um com o outro, chorar mágoa um com o outro, desabafar um com o outro. E talvez nesse desabafo, as decepções, desencorajamento, o que a gente vai fazer a partir de agora? Vamos para casa, a gente volta para cada um para o seu serviço, vamos sonhar de outra maneira, vamos tocar a vida. Talvez seja o papo deles, questionando, criticando, chorando, até que Quantas vezes eu já tive essa experiência? A gente murmurando por dentro, às vezes, né? Ai, que raiva, tá dando tudo errado. Aí parece que vem uma outra pessoa caminhando com a gente. Por que você está murmurando? Por que você está questionando? Já viu isso? Você já teve essa impressão de você estar num momento da tua vida que você fala assim, mas o mundo desabou. Não sei nem para onde correr. E parece que você
Deus vai lá começando, o Consolador vai lá cutucando o teu ouvido aqui. Não perca a fé. Descansa. Confia. Por que está andando ansioso? Por que você está preocupado que serviço você vai arrumar? Deus já está abrindo a porta e você está preocupado que como é que eu vou pagar, como é que eu vou fazer, como é que eu vou acontecer. E está fazendo todo o planejamento, como foi falado aqui. A mulher, poxa, eu vou arrumar até um biquinho mais para ajudar melhor a igreja, para ofertar mais. Ela estava planejando. Mas se ela só descansa, Deus já estava executando. Você, às vezes, está planejando um jeitinho. Você está preparando um barquinho para que Jesus embarque para te seguir. Lembra? Vai na frente, os discípulos, né? Os discípulos foram na frente, mas deixaram um barquinho. Jesus não precisa de barquinho para resolver o seu problema. Jesus não precisa de ajuda sua para resolver todas as coisas. Agora você precisa estar no centro da vontade de Deus. Foi Ele que mandou você e vai. Foi Ele que mandou ficar, então fica. Agora, se você vai na hora errada, você vai afundar, né? Igual Pedro. Entende o que eu estou falando? Versículo 16. Porém, os olhos deles estavam como impedidos de reconhecer. O texto fala isso. 17. Então ele lhes perguntou: o que vocês estão discutindo pelo caminho? Talvez Jesus está te perguntando hoje aqui, o que você está discutindo nessa cabeça aí? Que preocupação é essa aí? Por que você está questionando? Cadê aquela fé que você tinha alguns dias atrás? Cadê aquela fé que você viu mortos serem ressuscitados? Aquela fé que você viu cegos restaurar a visão? Cadê? Esse é o questionamento aqui de Cristo. Por que a tristeza? Por que você está triste? Já vi o testemunho, ele ressuscitou. Por que você está triste ainda? Por que essa discussão? Talvez igual a quando ele é questionado pela mãe, né? Mulher, não é chegada a minha hora, o que tu queres? Faça tudo o que ele mandar. Lembra a mãe de Jesus? Primeiro milagre de Jesus. Primeiro milagre de Jesus é a multiplicação de quê? Transformação de água. No suco, no vinho. Não é isso? Lembra do texto? Mas o que tem a ver isso? Eu acho que ali tem um ato simbólico tremendo que mostra que a primeira maior transformação que Deus quer fazer com cada um de nós é transformar a água, a velha aliança, numa nova aliança. O velho homem no novo homem. A antiga criatura em filho de Deus. A transformação da essência do ser humano. Então, diante, amados, de perdas, nós, muitas das vezes, ficamos cegos para a realidade que estamos vivendo. Talvez você não teve essa experiência, eu já tive. Eu lembro em 2007, quando eu perdi meu pai, eu entrei eu me gerei uma autodefesa, porque eu estava fazendo curso no Rio, eu estava sobrecarregado de atividade, e de repente meu pai, a gente almoçou no almoço, né, almoçamos juntos, fizemos compra à tarde, de noite ele estava morto. Teve um infarto fulminante. No finalzinho da tarde. E aquilo é um impacto. Você fica sem chão. E eu, como é que vai fazer prova, fazer atividades e tal, aquilo me abalou muito. Então eu tentei neutralizar da minha mente para conseguir naquele momento. Eu botei na minha cabeça como se fosse assim, eu vou tirar meu momento de dor depois. Só para vocês terem ideia como a mente ela é complexa. Como é que a mente é complexa? Uns 6 meses depois, eu fui no local de sepultamento. Eu tinha ido do sepultamento, fui tudo. Foi as piores 24 horas
que pode se existir. É muito ruim. Terrível para qualquer um. Mas uns 6 meses depois eu fui lá. Ou melhor, eu tentei ir lá. Por incrível que pareça, amados, eu não sabia chegar lá. Eu anulei minha mente de tal maneira que eu não conseguia achar o caminho. Eu só fui dirigindo e conforme eu sei que é para cá, ia chegando mais perto, eu falei, é para cá. Mas sabe aquele, quando você faz, eu vou daqui em Marambaia. É uma distância assim, mais ou menos. Daqui em Marambaia. Eu vou fazer essa rota. Você já vai com a mente toda preparada. Eu conheço bem o local. Eu criei um bloqueio tão grande que eu tive dificuldade para chegar lá. Muita dificuldade. Lutando contra mim mesmo. Então, quando você tem grandes perdas, você anula a visão. Isso emocionalmente e espiritualmente. Grandes perdas faz tomar decisões impensadas. Você perde o foco completamente, que só quer sair. Você não quer mais sofrer, então você quer sair. Talvez você está passando por grande sofrimento, ou passou, e você abandonou coisas que Deus não mandou você abandonar. Abriu mão de promessas, simplesmente pelas perdas. Mas Deus não tirou a promessa sobre a tua vida. Deus não abre mão da nossa vida. Tanto é que esses dois abriram mão, mas Jesus chegou pertinho aqui. Peraí, o que vocês estão falando? Entende o que eu estou falando? Talvez você está já aprontando tudo para lá, mas ele está do lado. O que você está falando aí? Por que esse questionamento? Por que você está abatido? Por que você está vivendo isso? Está do teu ladinho assim, você não está entendendo que é Jesus. Você não está enxergando mais o Mestre. Você conviveu com ele, mas não enxerga. Você convive com esse problema, você já vivenciou várias vezes, mas dessa vez você não consegue enxergar. Eu sei que aqui é um ato sobrenatural, mas estou dando uma questão, hoje, uma oportunidade para você pensar aquilo que Deus tem falado com você e você não está entendendo que é Deus. Você não está conseguindo enxergar Deus naquela situação. E continuando, versículo 18. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que está acontecendo nos últimos dias? Ainda questiona Jesus. E ele perguntou, do que se trata? Fala aí, abre o teu coração. Abre o teu coração aí. Né? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades, olha só, os nossos religiosos, luta religiosa e política, nossas autoridades, os entregaram para ser condenado à morte e ser crucificado. A nossa esperança foi morta pelos nossos religiosos e pelos nossos governantes. Entende? Nós esperávamos que ele fosse, que ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo, isso já estava no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Irmãos, é claro que no coração de qualquer judeu, eles esperavam um Messias militar, poderoso, um rei, para vir restaurar o trono de Davi. Eles não entendiam alguém amoroso que pregava a graça, favor imerecido, perdão. Eles não conseguiam entender essa linguagem. Então, quando morre, a decepção foi na alma. A decepção foi muito profunda. E versículo 22. É verdade também... Deixa eu ver aqui. Não, tem aqui. E até que horas? Ó. 11? Então, acho que a gente vai chegar perto. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam. Olha só, eles testemunhando. Entenderam? Eles ouviram.
indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo, olha só, não só as mulheres, agora alguns dos nossos foram também, e verificando a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Meu irmão, mesmo com todo esse testemunho, eles estavam indo embora. Mesmo com tudo que Deus tem feito com a tua vida, tem pessoas que vão embora. Tem pessoas que se decepcionam, às vezes com um gesto, com uma palavra, porque o foco deles não é Cristo. No mundo tereis bonança, é isso que fala a Bíblia? No mundo tereis riqueza? No mundo tereis alegria? É isso que a Bíblia fala? Mas ninguém gosta de falar esse versículo, né? Mas no mundo tereis aflições. Então é luta. Mas tenha de bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E você vai vencer também. Amém. Ah, mas todo mundo está fazendo, todo mundo é assim, mas você é diferente. Você tem um chamado. Amém? Então, eles desistiram do mestre pelo impacto de morte. Um impacto de morte. Então, diante de perda, amados, mesmo, vou repetir, mesmo com sinais, tem pessoas que desistem da sua caminhada. Versículo 25. Então eles disseram, como vocês são insensatos, como é que vocês são? Olha lá. Como é que vocês custam entender? Você não está entendendo, não? O cumprimento das profecias se concluíram. Como vocês demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na glória? E começando por Moisés e todos os profetas explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E eu fico pensando, eu anotei aqui para a gente meditar junto, quantos você não está entendendo o que eu estou passando? Você não está entendendo o que aconteceu? Quantos você não entendeu? Esses dois falaram para Jesus nessa caminhada. Mas só que os profetas falaram isso. Eles, não, mas você não entendeu. Quantos vivem contando a mesma história só para justificar a sua curva fora do rumo que Deus chamou ele? É porque você não entendeu o que eu estou passando. É que você não sabe que ficar sem dinheiro, né? Você não sabe o que é ter dívida, de ter um carro, está devendo o carro todo. Mas quem comprou? Alguém jogou o carro no teu colo, a partir de hoje esse filho é teu. Toma. Você que foi lá e pediu a dívida, né? Tem gente que está sofrendo com dores e colocando para Deus resolver. Não, mas Senhor, você tem que resolver meu problema financeiro. Eu estou muito enrolado. Mas você comprou. Você se endividou. Você está fugindo de Jerusalém. Você. Entende? Está tudo perdido, perdemos tempo, erramos em confiar nessa mensagem. Talvez muitos falem isso. Nós nos precipitamos em fazer isso ou fazer aquilo. Começar, Maria Paula, acho que se precipitou, a gente podia esperar mais um bocadinho, podia isso, podia aquilo. Não, é tempo de Deus. E Deus honra. Deus honra. Ah, mas o que falta para crescer, para fazer? Falta nada. É só Deus mandar, Deus acrescentar vidas. E você é um multiplicador para isso. Amém? Talvez você seja esse homem cego, desanimado hoje. Ou essa mulher cega e desanimada, meio desmotivada. Eu tenho vindo para o culto, mas sabe, eu estou carregando um piano nas costas. Está difícil. Está complicado. Eu faço o meu papel, mas está difícil.
Amados, Deus vai te honrar. Não saia de Jerusalém não, porque Deus vai te honrar. Você vai participar dos sinais, você vai ver, você vai ouvir. E esses homens foram restaurados porque o próprio Cristo começou a falar das palavras. A promessa é essa, as Escrituras falam isso, ia tudo isso ter que acontecer, que você seja usado pelo Espírito Santo para ser esse portador. Para aqueles que já estão meio fugindo, você fala assim, mas a promessa de Deus não acabou. Não, mas eu desanimei por causa disso. Mas a promessa de Deus está sobre ti ainda, meu amado. Vem comigo aqui, vamos estar juntos. E eles se animam, não é isso? Só que no versículo 28, quando eles se aproximaram da aldeia para onde eles iam, para casa, então vão indo embora, Jesus faz a menção de seguir direto. Versículo 28. Chegando perto da aldeia, Jesus vai seguir direto. O que eles fazem? Eles convidam. Se você não convidar Jesus hoje para mudar a sua história, ele vai passar direto. A oportunidade é hoje. Se Deus está convencendo você na palavra e tentando restaurar os seus sonhos, os seus projetos, não deixa Jesus passar direto, não. É hora de chamar ele para a sua casa. E é isso que esses homens fazem. Porque Jesus ele não vai em lugar que ele não é convidado. Entende? Versículo 29. Mas eles convenceram a ficar dizendo, fique conosco, porque é tarde, o dia já está chegando ao fim, e entrou para ficar com eles. Permita que Jesus repouse na sua casa, amados. Permita que Jesus assuma a liderança da sua casa. Permita que Jesus sirva a sua casa. Entende a diferença? Você fala assim, mas o que tem a ver? Eles não estavam nem percebendo que eles tinham convidado Jesus. Eles não estavam enxergando Jesus, mas convidaram aquele que trouxe a palavra de esperança de novo ao coração deles. Entende? Está difícil? É hora de convidar Jesus. Está complicado? Convida. É momento de convidar Jesus novamente para reinar nas suas finanças, para reinar na sua família, para reinar na sua casa, para reinar no seu ministério. Chame ele para reinar. Talvez você ficou tão autossuficiente que não entenda que você já deixou Jesus de lado e as suas habilidades pessoais assumiram a frente. E a hora que hoje, não deixe ele passar direto não. Não perca a oportunidade. Insista para que ele faça morada novamente na tua vida, para que o seu foco volte. Ah, mas eu tenho que arrumar a casa primeiro, eu tenho que parar isso, parar aquilo, eu dei um mole. Vinde como estás. Ele não foi arrumar a casa, deixa eu arrumar minha casa primeiro, aí só vem, não dá tempo, é agora. Jesus conhece o teu coração, não dá para você tapar nada não, chama e abraça. Ele sabe tudo, amados. A oportunidade é o agora para a tua vida. E continuando, versículo 30. E aconteceu que quando eles estavam à mesa, ele pegou o pão e abençoou, depois partiu e deu a eles. Ele assumiu a função de partir o pão dentro da casa deles. Jesus que assumiu o partir do pão dentro da tua casa. Entende? O mesmo que fez 5 pães e 2 peixinhos alimentar uma multidão, é o mesmo que quer entrar na sua casa e partir o pão e dar graças. Talvez tenha muito tempo que você não tem feito isso dentro da sua casa. Entregado, Senhor, está aqui. Ó. Talvez você está esquecendo até de orar pelo alimento dentro da sua casa. De orar e agradecer de manhã por mais um dia de vida. Orar e agradecer pelo copo d'água que o Senhor está me dando. Talvez você está deixando isso tudo de lado, virou uma coisa. Não, glorifica, permite a Ele reinar na tua vida novamente. Porque senão você vai para Emaús.
E vai seguir com todas as suas razões para lá. Tu vai seguir com todas as suas justificativas. Mas vai se distanciar da graça. Entende? Ele se antecipou, pegou o pão, abençoou, pegou a oportunidade. Quem é crente realmente não perde a oportunidade. Jesus entrou na casa, está comigo, então daqui que eu vou abençoar, eu. Ore. Comece a abençoar dentro da sua casa, da sua família. Ah, mas tem um churrasco em família. Pessoal, eu queria estar orando aqui, mas tem gente bebendo, não sei o quê. Não, só vamos dar uma parada rapidinho que eu vou orar. Ah, mas fulano não gosta, não tem problema. Ele fica lá e eu oro aqui. Eu vou dividir o pão com Jesus. Jesus que tem que estar nessa festa aqui. Amém? Quem está cheio do Espírito Santo não perde a oportunidade de servir, amados. Quem está cheio do Espírito Santo é reconhecido por servir. Porque no momento que ele dá graças e serve, as escamas dos olhos dele caem. No momento que você começar a servir o pão para outros, através do Espírito Santo que vai habitar em você, outras pessoas vão reconhecer o Espírito Santo em você de uma maneira tão impactante que vão ver, você está com um brilho diferente. Você tem feito a diferença aqui dentro de casa. Você não precisa falar nada. Só os seus atos vão transferir toda a autoridade de Deus para a sua casa. Amém? Versículo 31. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença dele. A missão acabou. Porque o fogo foi aceso novamente, amados. Jesus não tem que estar do seu lado toda vez, não. O Espírito Santo tem que habitar na tua vida constantemente. Amém? Amém. Reconhecer o ato de servir. Aí eu anotei uma coisa aqui que eu acho tremenda. As pessoas podem ver a Cristo em seus atos? Ou você está pronto para servir, buscar o reino e sua justiça? Quem é você hoje? O próximo ano de Maria Paula, quando completar 2 anos, você é essa pessoa que tem um testemunho, ou você é uma pessoa que vai continuar buscando razões para desistir do chamado que Deus tem para a tua vida? Quem é você? Quem é você? Hoje é dia de arrependimento e convite. Senhor, habita na minha vida novamente. 32. E disseram um ao outro. Eles testemunham agora um para o outro. Começa a testemunhar. Os que reclamavam e juntos tomaram a iniciativa de sair, agora os dois estavam juntos aqui. Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Ele é mesmo. O testemunho vai fluir na tua vida, amados. O coração ardia, sua decepção e dor mudou em alegria e graça. A tua tristeza e insegurança vai ser transformada em segurança. Tua insegurança vai se tornar em segurança plena, porque Deus nunca perdeu uma batalha. E é esse Deus que está com você hoje, amados. E o coração ardia, uma esperança renovadora ressuscitava na vida desses homens. E versículo 33, e na mesma hora, lembra que eu falei no início? No mesmo dia, e agora, como é que está o texto aqui? Bota aqui, por favor, 33. Olha lá, imediatamente, no mesmo dia que aconteceu tudo, a ressurreição, eles estavam indo para Emaús. E agora, convencidos pela presença de Cristo, na mesma hora, o que fala? Levantaram-se e voltaram para Jerusalém, na mesma hora. Mas só que esses caras que falaram para Jesus aqui, está muito tarde, vão lá para casa. Não é bom ficar caminhando à noite. Vão lá para casa, vão descansar.
É esses mesmo que na mesma hora, agora levanta e vou voltar para Jerusalém, porque eu tenho que contar as boas novas. Eu vi Jesus. Jesus caminhou ao meu lado. É esses que estavam mortos e desistindo da sua caminhada, indo para Emaús, agora estavam indo de noite para Jerusalém. Às pressas, porque ele ressuscitou. E eu vi Jesus do meu lado. E é esse que quer transformar a nossa vida nessa manhã. É esse que quer fazer toda a diferença na nossa vida. É esse que tem que nos trazer nós precisamos trazer a memória para que venhamos nos momentos difíceis da vida. Ele ressuscitou. E ele reina e vive para todo sempre. Eu não vou desistir. Eu não vou abrir mão. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Amém? Quanto maior a luta que você passar, quanto maior a vitória. Eles não viram o túmulo vazio, eles não acreditaram no testemunho das mulheres e dos discípulos, mas eles viram com seus olhos Jesus. Entende? Voltar às pressas para Jerusalém. E concluindo, então, os dois contaram o que lhe tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus no partir do pão, no serviço. Nós reconhecemos Jesus. Não era aquele que morreu, não era aquele que foi crucificado, estava destruído pelo chicote. Eu vi, na hora que ele me serviu, eu vi Jesus. Entende? É esse Jesus que quer reinar na sua casa hoje. Quando você compartilhar o pão, quando você compartilhar esse pão, a graça de Deus sobre outro, esse Jesus vai manifestar na tua vida de uma maneira tão grande que as pessoas vão ver Jesus em você. Eu não estou falando de uma maneira, tem que fazer, vão meditar, vão visualizar, não, eles vão ver o ato de fé. Que às vezes você não tem para repartir, mas ao repartir eles entendem que a graça de Deus está sendo multiplicada ali. Você às vezes não tem o coração ali, você está chorando por dentro, mas está falando de alegria, eles entendem que o Espírito Santo que está usando o teu lábio, porque você não tem condições de falar de alegria. Entende? Amém? Amém. Deus te chama a voltar hoje para Jerusalém. Deus te chama a voltar, porque Ele vai renovar a sua esperança, vai renovar a sua alegria, vai renovar você por completo. Amém? Vamos ficar de pé.